Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus e vamos juntos aí para o meu segundo dia de exposição do livro de Salmos. No Salmos 49, o salmista nos apresenta um sermão. Ao contrário dos outros, onde há oração e adoração, neste há sobretudo ensinamento. O grande objetivo dele é nos mostrar que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sua mensagem é contra aqueles que buscam apenas os bens deste mundo e não procuram desenvolver relacionamentos com Deus. Para ele, o ponto principal é que tenhamos entendimento. Por isso ele diz, o homem mesmo que muito importante não tem entendimento, é como os animais que perecem. Sendo assim, devemos buscar a face de Deus, conhecer a sua palavra e desfrutar a preciosa companhia do Espírito Santo. Do verso 1 ao 6, escutem todos. Ouçam isso vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Por que devereis temer? Quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aquele que confia em seus bens se gabam de suas muitas riquezas. Do 7 ao 15, Deus redime nossa vida. Homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre, e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelha, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá minha vida da sepultura e me levará para si. Do 16 ao 20, homens sem entendimentos. Não se aborreçam quando alguém se enriquece e aumenta os seus luxos de suas casas, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em sua vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. No Salmo 50, o salmista também nos apresenta um sermão, assim como no Salmo 49. Ele destaca a soberania de Deus e mostra que ele é juiz sobre toda a terra. Havia no culto do Antigo Testamento a prática de muitas formas de sacrifício com animais ao Senhor Deus. Cada um possuía um sentido espiritual que se perdeu com o tempo. Com isso, o salmista nos exorta a não ceder à tentação de achar que o culto a Deus é uma mera religiosidade, que o sagrado não perca o sentido para nós e entre no modo automático. Ele nos estimula a oferecer o sacrifício de gratidão. Deus ama a gratidão. Somos gratos quando paramos para refletir nas grandes obras do Senhor e no seu maravilhoso amor. Do verso 1 ao 6, o Deus Supremo. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeito em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra, para o julgamento do seu povo. Ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifícios fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça. Pois o próprio Deus é o juiz. Do 7 ao 15, chega de animais. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel,
Eu que sou o seu Deus, não o escuto pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos. Você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças dos gados aos milhares nas colinas, conheço todas as aves dos montes, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a vocês? Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touro, ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Do 16 ao 22, as palavras do ímpio. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calúnia seu filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considere isto, vocês que esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. No 23, sacrifício de gratidão. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. No Salmo 51, o salmista Davi faz uma das mais belas confissões de pecado registradas na Bíblia. Ele foi escrito na ocasião do pecado de Davi com Betseba e a morte de Urias, seu marido, do qual o rei foi o principal responsável. Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar, mas como ser humano, vulnerável ao pecado, acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. Isso o levou a uma grande angústia e profunda aflição. Contudo, ele não desistiu e se humilhou profundamente, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O Salmo 51 é um grande exemplo de postura diante do erro. Deve haver em nós um quebrantamento sincero e dedicado diante do Senhor, com o objetivo de que Ele nos perdoe. Do verso 1 ao 4, temos a confissão de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovaste, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Do 5 ao 10, cria um coração puro. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinaste a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Do verso 11 ao 19, devolve-me a alegria. Não me deixes a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrade em holocausto.
senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Por tua boa vontade, far-se-ão prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos no teu lugar. No Salmo 52, o salmista Davi faz uma grave denúncia contra a língua mentirosa. Ele havia sido traído por Doeg na ocasião em que fugia de Saul. A confiança de Davi é: não importa o que aconteça, meu futuro está nas mãos de Deus. Ele acredita que nada e nem ninguém é capaz de frustrar os planos do Senhor em sua vida. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Que haja em nós a mesma determinação e fé, que não sejamos arrastados pelas mentiras e desilusões da vida, que a nossa mente esteja firmada na palavra de Deus. Do verso 1 ao 3, por que se vangloria? Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? O homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Do 4 ao 7, a língua mentirosa. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará das terras dos vivos. Os justos verão isto e temerão, e rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade. Do verso 8 e o 9, oliveira que floresce. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. O Salmo 53 começa com um destaque às palavras do nécio, que em seu coração declara que Deus não existe. O termo hebraico para nécio é Nabal, e significa estupidez, insensatez e tolo. Quando alguém nega a existência de Deus, significa que ele possui um espírito tolo. Há inúmeras evidências de que o Senhor existe. A própria criação anuncia isto, mas o diabo cegou o entendimento dos homens, e eles tentam transformar a verdade em mentiras, conforme declara Paulo em Romanos 1. O Salmo 53 é semelhante ao Salmo 14, tanto na mensagem quanto na estrutura. Mesmo em meio à negação de sua existência, o Senhor, em seu grande amor, procura se relacionar conosco, estando à procura de alguém que o busque, para se aproximar e revelar. Vivemos dias mal, onde a humanidade não busca a Deus, e atrai cada vez mais mal e destruição sobre suas vidas. Não é essa a vontade de Deus para nós. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, com objetivos que fôssemos felizes e satisfeitos nele. Nossas escolhas e estilos de vida, contudo, têm nos afastado desse propósito. Mas se nós voltarmos em arrependimento e fé, o Senhor nos receberá. O pensamento do tolo. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça de detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Do verso 2 ao 5, todos pecaram. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo, como que comem pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacavam vocês. Você os humilhou porque Deus o rejeitou. O Salmo 53, salvação para Israel.
Ah, se de Sião viesse salvação para Israel, quando Deus restaurará o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. E por hoje é só. Voltaremos amanhã, se Deus quiser.